Do pouco que conseguimos ler do seu CV, não é mulher de escolhas óbvias. Fez o curso de Engenharia Informática no Técnico, numa altura em que quase não havia mulheres na área, de onde saiu para se tornar consultora na Accenture. Após 7 anos, decidiu mudar-se para Londres, onde viveu e superou com sucesso as dificuldades de encontrar emprego sem ter UK Experience. Esteve na Tata, saiu como consultora externa para a Deutsche Bank, onde atualmente está como Project Manager e Senior Business Analyst, mas como prestadora de serviços. Se falamos em não fazer as escolhas mais óbvias, falamos em escolhas que têm por detrás prioridades e um plano de vida bem claros. Ter um emprego estimulante, segurança profissional e independência QB que lhe permite ser mãe e não ter de subcontratar esse papel. Defende abertamente que não é possível conciliar carreira com maternidade, que é necessário ceder sempre em alguma das partes e vive bem com isso. Soa a conversa muito interessante pela frente. Olá Sónia, bem-vinda ao Anitta no Trabalho. Olá Billy, olá Eli. Isto é um grande orgulho. Olá. Muito obrigada por me terem convidado. Obrigada por estares aqui connosco. Claro. Nós queremos muito, muito provocar-te. Eu já e ver e ver se as tuas opiniões são todas assim controversas. Por onde é que querem começar, então? Já agora, Billy, muito obrigada. Esse sumário da minha vida está muito embelezado e eu fiquei toda orgulhosa, assim, até eu me quero conhecer melhor, portanto vamos lá começar. Olha, então, já que te queres conhecer um bocadinho melhor, conta-nos lá. Conta-nos um bocadinho do teu percurso, a nós e sobretudo a quem depois nos vai ouvir, e depois começamos a falar dessas opiniões estranhas que tu tens. Sim, ok, está bem. Então, é assim, para quem me conhece, sempre fui sendo exposta a situações na minha vida, mas parece que todas as decisões foram ocorrendo naturalmente, portanto, porque assim fazia sentido e nunca senti, tirando uma fase da minha vida quando vim para o Reino Unido, em que aí tive algumas dúvidas, mas tudo o resto parece que foi muito natural. Portanto, eu sempre acabei por crescer um bocado no meio do mundo masculino, portanto, com 14 anos, a minha turma em Setúbal, que eu estudei em Setúbal na secundária, éramos 4 raparigas e tipo 25 ou 27 rapazes, portanto eu a partir do 10º ano sempre vivi num mundo muito masculino e por acaso não me importo, porque acho que até faz um ambiente um bocadinho mais saudável, há menos intriguice. Eu gostava, nós as 4 éramos muito unidas, isto parece um bocado mal dizer, não? Mas habituei-me desde nova a estar rodeada de homens. Mas no entanto, quando fui para o técnico, na altura éramos 200 pessoas a entrar em 96 no curso de Engenharia Informática, um curso bastante recente. E agora voltando um bocadinho à decisão, porque é que eu fui para o técnico para decidir tirar a Engenharia Informática? Eu ainda me lembro no dia antes de submetermos as nossas aplicações para a universidade, estar a olhar e dizer assim, bem, eu quero tirar um curso que me dê independência, que me pague bem e que eu não precise depender de ninguém e, portanto, na altura a informática estava no boom. Assim, é isso, Engenharia Informática no técnico, assim, sem ter a mínima noção de onde é que me estava a meter. Eu no primeiro dia cheguei assustadíssima à casa, eu lembro de ter dito, onde é que eu me fui meter? Portanto, éramos 200 pessoas, das quais éramos 14 mulheres, uma dimensão um bocado maior, um ambiente muito frio. E, portanto, demorou algum tempo até encontrar aquele grupo de pessoas que eu achasse mais normais, que faziam sentido estar comigo. E ainda hoje, e por acaso é muito engraçado, ainda tenho muitos amigos dessa altura, ainda agora, recentemente, no meu aniversário, nos juntávamos e dizíamos que a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, até hoje, foi ter tirado aquele curso. Era muito, não sei explicar, desumano. Os professores, as pessoas, porque era o técnico, achavam que tinha que ser tudo mais difícil, quando não era preciso ser assim. E, portanto, ainda hoje penso que a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ter tirado aquele diploma. Não quero voltar lá. Mais difícil do que parir? Ai, sim. O parir foi, mesmo da minha gavitadinha, que foi muito tempo, não foi tão difícil como isto foi. Foi um bocado, eu senti um bocado de tortura, sabes? E senti um grande alívio no dia que fiz a minha última disciplina. Mas era única exclusivamente pelo ambiente? Não sei, eu acho que é assim. De cultura? Eu acho que também.
porque toda a gente diz que o técnico é difícil, e não é que as cadeiras em si sejam a coisa mais complicada, eu acho que é a forma como os professores também fazem, sabes? Tipo, a gente veio da secundária, eu achava que era uma aluna excepcional e que era tudo bom. Eu chego o meu primeiro exame, eu só queria chorar assim, mas eu queria mudar de curso, o que é que eu fui fazer? Não sei, a forma, o acompanhamento dos professores é difícil, sentia também alguma competitividade entre as pessoas, não... Sabes, tu vês daquele ambiente da secundária em que tens os teus amigos e a gente ajuda e não sei, e não senti isso ali, percebes? Portanto, já é um bocado desumano, mas encontrei um grupinho pequenino de amigos que nos fomos ajudando a superar esses problemas e lá conseguimos finalmente chegar ao fim. E portanto depois a minha... Isto aqui falando do sumário que tu fizeste, Billy, portanto depois no seguimento disso a minha ida para a Accenture também foi muito natural, em que decidi concorrer porque na altura o meu ex-namorado tinha recebido uma carta e disse-me assim: olha, porquê é que tu não concorres? Está bem, então concorri. Portanto, ainda para a Accenture também não foi nada premeditado querer ir, e depois entrei, depois de fazer 3 etapas do processo. Ainda estava na fase de terminar o meu trabalho final de curso, quando me disseram que sim, que ia entrar no curso de formação, e fizemos um curso de formação de um mês, desculpa, em que eu no final pensei assim, bem, se eles não me aceitam, eu vou ser a pessoa mais frustrada deste mundo. E aí sim, foi quando eu fui colocada e exposta à carreira, o que é que era uma carreira, o que é que se exigia, quantos anos em cada... O sistema do upper out, portanto, se não és bom para a tua fase seguinte na carreira, então sais, portanto, num sistema triangular. E isso era um bocado assustador, mas era desafiante. Assim, não, eu vou conseguir, e queria imenso, e já me estava a imaginar, gente, tipo, fazer tudo e não sei o quê, para poder ir subindo na carreira. E, portanto, na altura, com os meus 23, 24 anos, eu achava e estava muito focada em progredir na carreira. Depois, quer dizer, não subi tão depressa como queria, portanto, à altura o mercado em Portugal também abrandava, aquela ideia de estás 2 anos como analista, depois passas mais 3 anos para consultora, portanto não foi assim, foi assim cada vez mais calma. Mas a Accenture deu muita coisa boa, portanto deu-me uma boa framework, que para além, portanto, eu junto o que passei pelo técnico mais o que passei pela Accenture, que me tornou na profissional que eu sou hoje, porque nós vamos vivendo as várias experiências que vamos tendo, não é? E isso depois faz nós profissionais que depois já conseguimos agir em diferentes situações de forma melhor, e foi isso que eu tirei daí. E a Accenture também me deu um marido, e daí a minha vinda para o Reino Unido. Numa altura em que eu estava também um bocado frustrada com a minha carreira na Accenture em Portugal, e decidimos, então vamos arriscar, e deixei tudo e vim para cá, para Londres, onde ainda estou. Isto em 2009, num ano muito complicado depois do credit crunch, em que houve imensa gente a perder emprego. Essa foi a única decisão que eu na minha vida pensei assim, mas o que é que eu estou a fazer? Será que fiz bem? Será que não fiz bem? E então foi talvez a fase mais complicada de conseguir arranjar alguém que lesse o meu CV, alguém que lê. Eu não conhecia ninguém aqui, mas pronto, depois lá consegui, na Tata, uma empresa indiana de consultoria. Não foi também a minha melhor experiência, mas também lá está, como sou uma pessoa muito positiva, retirei tudo aquilo que gostei, e através da Tata foi aí que eu consegui um projeto no Deutsche Bank, e depois eles gostaram muito de mim e pronto, e ainda lá continuo, mas agora sem Tata, através de, como aqui chamam, contracting, self-employed, e estou lá. O que eu mais gostei foi que a Accenture te ofereceu um marido. Não foi tipo em pacote, não é? Toma lá. Sabes que eu também eu estava a rever-me na tua descrição, porque não é, a Procter também me deu, não é, a FEP foi assim doloroso também. Sim. Pela exigência e não exatamente pelo conteúdo, mas pela exigência. A Procter foi assim uma escola fabulosa, e também me deu um marido. Eu estava a pensar, pronto, olha, há aqui alguns benefícios destas carreiras intensivas e destas empresas americanas ou de cultura americana. Exato.
E, portanto, e só para continuar, a Accenture, como uma empresa americana, com essa cultura de carreira, do up or out, de progredir, fez-me criar um mindset que neste momento, não é, mudou por várias razões. Não quer dizer que daqui a um tempo não volte a aparecer, portanto a gente não sabe muito bem o que é que o futuro guarda, mas vais-te adaptando um bocado àquilo que vai surgindo, não é? E entretanto... Conta-nos mais sobre esse mindset. Portanto, como é que tu pensavas em termos accenturianos? O que é que fez mudar e como é que pensas hoje? Indo um bocadinho mais atrás, porque a Accenture, na realidade, fez-me pensar de uma forma que eu já de alguma forma pensava, e tem um bocado a ver também com a minha vida, com a minha família, ou seja, eu cresci num ambiente em que via que a minha mãe dependia do meu pai e, portanto, na minha cabeça sempre ficou muito bem dito que eu não quero depender de um homem. E, portanto, eu quero ser sempre independente, eu quero ter uma carreira. Isto já desde pequenina, eu pensava assim, quero ter uma carreira. Eu tinha aquelas amigas que queriam encontrar o príncipe encantado para lhe pagar as contas e comprar as coisas. Eu assim, não, eu vou ser essa princesa encantada, eu é que vou comprar as coisas. E quando tiver farta de um homem, eu vou mandá-lo embora, porque não quero ser nada dependente dele. E, portanto, este mindset, isto sempre ficou e ainda está hoje. Porque eu não adoro histórias felizes, mas não vivo no mundo encantado e não sei o que é que eu digo da minha. Portanto, ainda hoje, para mim, ser independente é muito importante, está acima. Agora, podes ser independente sem teres que ter o mindset de subir na carreira, ter um cargo executivo, coisas dessa forma. Ou seja, tentar encontrar aqui um equilíbrio. A Accenture acabou por me dar esse... pôr numa forma prática, não é? Aquilo que eu já de pequenina tinha na minha cabeça, não é? Portanto, subindo a carreira, tendo esta experiência, vais subindo, vais ganhando mais, não precisas de homem, ponto. Eu, boa. Ok, estou a gostar disto. Entretanto, quando mudei para cá, continuava também a pensar, portanto, fui para uma consultora indiana que também me oferecia uma carreira e eu estava muito embebida nisso. Entretanto, engravidei, isto foi em 2012, 2013. 12. Desculpa, Gabriel. 12, porque ela nasceu em 2013. Pois, exatamente, engravidei em 2012. Obrigada. Eu sei quando é que tu engravidaste. Sabes melhor que eu. E, portanto, as coisas alteraram-se. Número 1, estou com o Franco, estamos aqui em Londres e não temos um apoio familiar, portanto estamos os dois. E alguma coisa teria de ceder. E isto também foi tudo muito natural. Não foi tipo, não, eu sigo a minha carreira e não quero saber nada. Eu própria senti que precisava de encontrar a minha estabilidade em termos profissionais, mas que também agora tinha outra coisa também com que me preocupar. E que a razão portanto, a culpa era nossa, não é culpa, vá. Estava cá porque nós queríamos e então tínhamos que de alguma forma ceder e fazer alguns compromissos. E também não me assustei muito com isso. Ou seja, via-me perfeitamente bem no papel de mãe, mas uma mãe que trabalha e que é independente do pai, financeiramente, mas não precisamente uma mãe com uma grande carreira. Portanto, e sentia bem nisso. E, portanto, na altura em que estava de licença de maternidade, decidi alterar esses factos e entretanto, também tive a sorte de a equipa onde eu trabalhava na altura no Deutsche Bank de me vir contactar e dizer, olha, temos esta proposta para ti, queres ir trabalhar como contractor? E eu pensei assim, contractor é espetacular, porque eu assim não preciso de dar contas a ninguém, não preciso de... Faço o meu trabalho, pagam-me e eu... venho para casa e desligo e agora entro no papel de mãe. E, portanto, estes dois mundos paralelos eram o ideal. E é o que eu tenho também ainda neste momento. Portanto, continua assim, agora com mais uma filha, mas permite que o Frank siga a sua carreira, ele tem a sua carreira, ele faz as suas viagens e eu dou o apoio em casa e trabalho. É difícil. Tu achas que é assim direito, ou seja, a questão de ter uma carreira ser impeditivo de aproveitar o teu tempo enquanto mãe ou de conseguir gerir essa parte da tua vida? Eu acho difícil. Requer tempo, não é? Tu teres uma carreira, tu precisas de investir imenso tempo. O dia tem 24 horas, tens que dormir, tens que fazer imensas coisas. Portanto,
a forma, eu acho difícil conseguir conciliar tudo e ficar bem em tudo. Eu acho que há sempre uma parte que tem que ceder. Portanto, por exemplo, as minhas filhas às 7h30 já estão quase a pedir-me para ir para a cama, que estão super cansadas. Eu, quando trabalhava em Portugal, também eu sei que em Portugal se trabalha com horário, mas às 7h30 ainda estava eu no escritório, não é? Portanto, significaria que para... E aqui não é tanto como em Portugal, mas também, pronto, não conseguiria fazer parte da vida delas, estando a dar tanto de mim a um trabalho. Assim, ou seja, eu neste momento tenho um trabalho que chego, faço as coisas, chega a minha hora, venho ter com as minhas filhas. Não preciso dar aquele extra. Nem sei se queria. Eu falo disso muitas vezes. Não sei se queria, porque eu também não queria deixar de participar no crescimento das minhas filhas. Ou fazer, como eu muitas vezes digo, fazer o outsourcing da motherhood e pagar a alguém para fazer essa parte por mim. Também não iria querer isso. E, portanto, nesta fase em que elas são pequenas, quero participar na vida delas. E também não entro nas loucuras aqui. Também há muita ideia do stay at home. Para mim, stay at home, para mim isso também não funcionava, porque eu tenho aquele chip de independente, não é? Portanto, o stay at home meaning significava que tinha que passar a ser dependente do Franco. Não é que ele tivesse alguns problemas com isso, eu tenho muito mais problemas com isso do que ele. E, portanto, para mim, acho que tens sempre que ceder. E depois tem a ver um bocado com aquilo que tu queres ceder, como é que tu te sentes. Eu acho que cada mulher também, e cada mãe sente de forma diferente. Se calhar há mães que acham suficiente estar só ao fim de semana e durante a semana trabalham para a carreira e sentem-se fulfilled, completas. Mas eu, para mim, preciso de um bocadinho mais do que isso e percebi que o facto de ceder na carreira não me fazia confusão nenhuma. Aliás, até funciona muito bem agora o regime que tem. Sinto-me completa, assim. E achas que esse equilíbrio que tu encontraste, achas que seria replicável noutras realidades, como por exemplo em Portugal ou noutros países? Mas isso é uma excelente pergunta. Eu tive muita sorte. Eu também acho que aqui no Reino Unido há uma mentalidade muito diferente relativamente a Portugal. Ou seja, tu ires a se calhar uma entrevista de emprego em Portugal com 2 crianças, começam a olhar de lado e pensar já, ok, há o dobro de hipóteses de ter que ficar em casa porque uma delas vai ficar doente, depois fica a outra e depois está a olhar para o relógio. Aqui não, aqui ninguém te olha assim, tipo, nem sequer te pergunta, não quer saber. Fazes as tuas coisas e fazes bem e eles têm mais essa mentalidade. Eu também tive muita sorte com o meu chefe tem 3 filhas e portanto eles olham muito para esse lado eu se recebo um telefonema da creche a dizer que uma das minhas filhas está doente, ele tipo vai, não quer saber, e se precisares no dia a seguir vai, porque ele sabe que quando eu estou presente eu sou muito mais produtiva agora, porque quando eu sei que tenho as minhas horas contadas, então tipo, nem sequer muitas vezes vou beber café com os colegas de trabalho em nada, tipo, sou antissocial ali a tirar o máximo partido das horas que tenho disponíveis porque não posso alargar, aquela hora tenho que sair porque tenho as minhas dias à espera. Eu acho que o facto da minha equipa, especialmente do meu chefe ter uma família e também perceber isso, ajuda. O facto de aqui em Inglaterra ser mais, não sei, apoiam muito mais as mães que querem trabalhar. Eu penso que isso tudo junto também me permitiu fazer aquilo que faço hoje. Eu não sei se em Portugal conseguiria ter este equilíbrio. Acho que as mentalidades ainda são diferentes. Não sei se estou a ser injusta, mas é a minha percepção. Estavas também a falar na forma como tu te organizas e na tua produtividade agora que és mãe versus aquela que tinhas antes de ser mãe. Sabendo que isto é um exercício que poderá ser fútil, mas se já fosses mãe na época em que começaste a trabalhar, e não digo especificamente para a Accenture, achas que noutra realidade poderias trabalhar assim tão bem, tão eficazmente, em menos horas e poder sair? Não sei. Porque assim, eu de antes, se ficasse um bocadinho a conversa de chacha com os colegas, também não havia problema, trabalhava mais 1 hora, porque não tinha aquela obrigação de tenho que sair já porque tenho isto para fazer, então acabava por também arrastar um bocadinho mais o trabalho, sem ter esse mindset de chegar a esta hora, done, não interessa. Eu ainda me lembro de um episódio de um colega meu que veio ter comigo, faltava 15 minutos para eu sair, e eu já tinha marcado a reunião com ele há 1h30, ele não apareceu.
e ele chega, passado 15 minutos, faltavam 15 minutos para a primeira hora, aparece, então vamos falar, e assim, vamos, se me quiseres acompanhar até ao metro, podemos falar. E ele acompanhou-me até ao metro, e a verdade é que nunca mais me fez isso, apareceu a hora que vinha, porque eu também comecei a impor os meus limites, as pessoas sabiam que eu saio àquela hora, e portanto respeitam isso, e não sei explicar, eu acho que sou mais produtiva porque sei que tenho coisas a fazer e tem que ser naquele tempo. E não há aquele arrastar do horário como havia antes, a despreocupação. O Franco já não é assim. O Franco está despreocupado porque sabe que eu estou em casa com as miúdas e já não gero tão bem o horário dele. Mas eu não, porque não tenho essa hipótese. E então sinto que isso me ajudou a ser mais produtiva. Mas não era assim tanto, não. Sabes que, lendo na realidade de Portugal, esse é um daqueles exercícios que eu acho muito difíceis, porque eu vivo na ilusão de que é possível teres uma carreira e fazeres as coisas num horário mais controlado, mais limitado, ou que é possível fazer isso e conseguir conciliar as duas coisas. Mas depois há um entrave, que eu acho que é um entrave cultural, com o qual eu pessoalmente me gostei imenso de lidar, que é isso de as pessoas veem-te sair, e o facto de tu não passares tantas horas no escritório como o resto das pessoas, aqui eu acho que é muito sinónimo de... Falta de interesse. Sim, falta de interesse, e não estás a trabalhar o suficiente, enquanto que tens outras culturas e outros países onde é o contrário, não é? Se tu passas mais horas no teu local de trabalho, é sinal que provavelmente não és muito produtivo. Sim. Cá, eu acho que culturalmente é muito difícil. Eu lembro-me quando voltei ao trabalho depois do Francisco nascer, e foi na altura em que saí da Procter e viemos para Portugal e comecei a trabalhar cá. Quer dizer, eu tentava ao máximo, eu saio às 6, ok? E era inconcebível, porque ninguém achava normal sair às 6, numa posição como a minha, ok? Sim. Ainda te perguntavam se estavas a tirar a tarde, não é? Exato. Sabes que aqui em Londres tem, ou pelo menos na área onde eu trabalho, tens gente de muitas culturas, muitos países, mas poucos até são os que são ingleses, as pessoas estão de todo lado. Mas a verdade é que ninguém está sabendo. Eu acho que às vezes também tem um bocado a ver com nós também pormos os nossos horários, porque obviamente que aqui se tu trabalhasse até tarde, as pessoas também se calhar iam-se aproveitando, portanto tu também pões os teus limites, mas também há espaço para tu poderes fazer isso. Eu percebo, quando trabalhava em Portugal, então, eu não me lembro de alguma vez ter saído às 6 da tarde, a não ser que tivesse que ir tratar de alguma coisa, porque iria tudo ficar a olhar para mim de género, olha, esta está a tirar a tarde, não é? Mas aqui, dependendo das áreas em trabalho, também podem olhar para ti e dizer assim, pois tu efetivamente também não és muito produtiva, porque se estás a demorar tanto tempo a fazer isto, porque é que estás a trabalhar até tão tarde? E já trabalhei em equipas que chamavam a atenção a dizer que não queriam que as pessoas ficassem a trabalhar até tarde, que se havia algum problema, porque as coisas não estavam sempre estimadas, que tínhamos que reestimar o projeto e que se calhar se fosse preciso pôr mais pessoas que punham. Então são vários fatores, nós aqui trabalhamos com um budget totalmente diferente e se for preciso pôr mais uma pessoa, pomos. Sim. Por exemplo, nos projetos em que eu trabalhava em Portugal, se for preciso tiravam, era pessoas para poupar mais dinheiro e depois fazer-nos trabalhar mais. É diferente. Eu acho que em Portugal, em termos culturais, também ainda não estamos nesse nível. Nada ajuda, não é? Sim. Estavas a falar e eu estava a pensar como é que isto se poderia ler à lei da nova lei das cotas, sabes, em que passou há uns meses cá e que creio que até 2020, se não estou errada, as empresas cotadas vão passar a ter obrigatoriamente 33% do seu conselho de administração com mulheres. E eu estava a ver que implicações é que poderá ter, sabes? Porque se isto obriga depois a continuares a ter de ter um ritmo socialmente ou empresarialmente aceito, em que tu, não é, estás as horas todas que precisas e que não precisas, mas porque tens de cultivar uma imagem e tens de cultivar uma carreira, ok? Ou se isto também pode abrir para outras questões, que é esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que se o sítio onde tu estás a trabalhar te der essas condições, não quer dizer que seja
impossível de todo. Também tens outro lado, que aí nem se fala muito. Muitas das vezes, naturalmente, a mulher é aquela que abdica da carreira em prol da família. Aqui tens muitas situações que eu conheço que são os homens que abdicam da carreira em prol da família, que é a mulher que trabalha horas sem fim, que tem esses cargos. E isso também não estou a ver ainda na nossa sociedade a acontecer. Exato. E por isso tu vês aqui muitas mulheres executivas, ou porque decidiram também não ter filhos, ou porque fizeram outsourcing de serem mães e têm as nannies, ou que permitem isso. Em Portugal não sei como é, eu acho que as próprias empresas terão de criar condições para permitir esse balanço vida profissional, vida pessoal, para que se consiga ter 33% nos quadros. Eu por acaso não sou muito a favor das cotas, porque eu acho que cada pessoa deve chegar ao cargo que chega por mérito próprio e não porque é diferente. Não sei se me faço entender. Mas... Sim. Nós já tivemos longas conversas sobre esse tema. Já abordamos o tema. Então pronto, não sei se concordam comigo. Mas nós concordamos e achamos que é um mal necessário ao mesmo tempo. Sim, é pena ter de se fazer isso assim, exato. Sim. Achamos que é um mal necessário. Eu já estava a ouvir-vos a conversar sobre a cultura e não sei o quê. Eu acho que o que nós nos esquecemos muitas vezes é que somos nós que somos os agentes de mudança de cultura. E, portanto, eu acho que é difícil quando é a pessoa sozinha a remar contra a maré, mas se ninguém remar contra a maré, continua a ser a mesma coisa. Portanto, eu quando estava a trabalhar num dos meus clientes que trabalhava, o acordo é que tinha jornadas de 8 horas, eu fazia jornadas, portanto eu estava lá no total, acho que era 8h30, só que em vez de ir almoçar e fazer 1 hora de almoço, comia qualquer coisa na copa e sentava-me outra vez a trabalhar, para poder de facto sair às 6 da tarde para apanhar aquele comboio para chegar a casa a horas de render a babysitter. Porque senão não conseguia. Mas era a primeira a sair. E ninguém dizia nada? Ninguém dizia nada, porque eu também nunca ia almoçar. E primeiro porque se calhar tinham vergonha, porque eu também era mais velha que os outros todos. Não era mais sénior, mas era mais velha. Era capaz de haver esse fator. Mas a verdade é que havia mais... Ali na minha equipa havia mais uma pessoa que era pai, e era um homem, portanto ele era pai, ele saía muito mais tarde do que eu. Eu perguntava-lhe, mas quando é que tu vês a tua filha? Eu ajudo a pô-la na cama. E eu não estou a censurar, eu não estou a censurar, sim. Atenção, porque realmente as pessoas têm que fazer aquelas escolhas que acham que são melhores para si e para a família, não é? E eu não estou a censurar isso, mas pensava, para mim não dá, eu não posso estar a chegar a casa a tempo de ver a ir para a cama, eu quero vê-la mais. Exatamente. E aconteceu, porque também já aconteceu dar aulas em pós-laboral e nesses dias nem sequer havia. Sim, mas aí estás a fazer a exceção, exato. Também acontece tipo, ir para os copos com os amigos de vez em quando, não é? E não as veres, também não faz mal. Eu não faço isso. Atenção, sou séria, ok? Só para ficar claro. Mas sim, eu percebo, sistematicamente também não era capaz de fazer. Tipo, sentia saudade e saudades de estar com ela. Não quer dizer que se tivesse de viajar em trabalho e estar uma semana fora, também não é por aí. Mas sentir que as conheces, sabes? Fazes parte não és só mãe ao fim de semana. E eu, por exemplo, de manhã eu estou a sair de casa tipo volta das 10 para as 7, que é para poder estar no trabalho mais cedo, para poder sair mais cedo, para poder vir buscá-las, para ter sempre esta correria diária. Mas elas ainda acordam antes de eu sair, ainda ajudo um bocadinho de manhã a tratar delas e depois vou correr embora. E gosto, portanto, não é óbvio que fazia-me falta, sei lá, olha, de vez em quando, se tivesse cá a minha mãe, fico lá com elas este fim de semana só para eu poder descansar um bocadinho, ou para só de sexta para sábado, para ir a um cinema, uma coisa, e de vez em quando sinto essa falta. Mas no geral, acho que conseguimos encontrar aqui um equilíbrio simpático. Mas acho que é difícil tu impor sozinha. Agora, como estava a dizer, qual é que será o trigger para, como diz, sermos muitos a remar contra a maré, mas depois, sabes, tipo, começar assim uma revolução. Não sei como é que seria a forma de alterar o pensamento em Portugal relativamente a isso. Está muito intrínseco. Sim, mas eu acho que há mudanças e há coisas que vão
que vão mudando aos poucos. Agora, seria muito bom se tivéssemos uma base de legislação que realmente... A legislação nós até vamos tendo. Precisávamos que fosse mais igualitária e precisávamos que fosse, de facto, posta em prática. Exato. Eu acho que aí depois entras em cultura empresarial. Eu vejo exemplos onde mudanças têm sido feitas, não tanto a nível nacional, mas mais a nível internacional, por teres mulheres à frente de empresas ou por teres mulheres em cargos de administração. E tu vês o exemplo da Pepsi, que tem uma mulher como CEO, e as mudanças todas que ela implementou e o facto dela ir forçando ao longo do tempo os seus funcionários, digamos assim, a irem tomando ações para irem equilibrando o lado pessoal com o lado profissional. E eu acho que isso pode ser, ou seja, não é? Tendo alguém que está nos teus pés, não é? Alguém que entende e que depois tem poder para ir implementando, para dando o exemplo de uma forma que não é constrangedora e que não é falsa liberdade, porque pode haver leis e pode haver um enquadramento legislativo, ou pode haver até uma tentativa de implementar algumas destas políticas, mas a verdade é que se depois não houver um exemplo em cima, ninguém vai fazer. Exato. Olha, por exemplo, eu por acaso, olha, temos um amigo nosso que trabalha na Twitter, que foi agora pai, e a Twitter dá 6 meses de licença de paternidade pagas. 6 meses. Ele tem mais licença de maternidade do que a mulher. E eu achei massa, assim, olha, realmente. E, portanto, já começas a ver estas empresas tipo, como está a dizer, Twitter, Facebook e, olha, a Pepsi, neste caso, que tem uma mulher à frente, que começa a dar mais importância e a tentar fazer com que o papel mãe e pai fique para equilíbrio. Uhum. Para que depois não seja preciso também que haja um lado do casal a dizer, não, eu vou-me retirar um bocadinho debaixo e se calhar até podendo o casal em si seguir a carreira sem ter que abdicar de nada, não é? Sim. E tu tocas num assunto tocas num exemplo que eu acho que pode dar-nos esperança enquanto humanidade, que tem a ver com empresas que são lideradas, ou são empresas que são criadas já por gerações mais novas, onde tu vês, e sem querer cair em estereótipos e sem querer cair em millennials e descrições do género, a verdade é que se nota, em termos de tendências, um encarar do trabalho de uma forma diferente pelas gerações mais novas, em que há essa vontade também, essa necessidade de ter uma vida. Não estamos a falar da geração dos nossos pais, que quase não tinha tempo para estar com os filhos, não é? E nós progressivamente eu acho que temos ganho também alguma liberdade, alguma independência, alguma segurança financeira também que nos permite isso, não é? E depois as gerações que vêm a seguir que já encaram de uma forma diferente e, portanto, se calhar também podem criar um bocadinho essa revolução quase no mundo do trabalho. Sim. Eu também estou curiosa por ver como é que vai ser quando forem mais comuns as famílias, por um lado, monoparentais, por exemplo, pais separados, em que as crianças estão uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Como é que é na semana em que estão com o pai? Porque, apesar de tudo, as mães já estão historicamente mais habituadas a ceder. Como é que é quando estão no lado do pai? E, por outro lado, nas famílias em que existem 2 mães ou 2 pais, como é que se faz essa dinâmica, essa gestão de quem é que assegura mais a parte logística ou doméstica? Eu por acaso, acho que relativamente a um casal, ou seja, hetero ou homossexual, acho que vai dar ao mesmo, mais ou menos, portanto, por norma tende sempre a ser um que fica um bocadinho mais para trás. Esta é a minha ideia daquilo que eu conheço. Relativamente aos pais separados, por acaso não sei, é uma boa pergunta, como é que se conjuga as coisas. Por exemplo, tenho o caso de um colega meu no trabalho que é pai viúvo, com 2 filhos, e que tem recorrido à família para o ajudar, portanto, porque sozinho tu também não consegues, é difícil fazeres tudo. Em que, por exemplo, neste caso é ele que depende
a família depende dele, não é? Financeiramente. E, portanto, aí ele tem que se recorrer à ajuda, porque de alguma forma tens crianças que precisam de apoio. Enquanto que ele tenta fazer parte financeira, tem a família que ajuda. E lá está, e aqui também são muito flexíveis nisso. Ele trabalha dias de casa para poder dar mais apoio à família, trabalha-se de casa, dá-se condições para as pessoas trabalharem de casa e isso ajuda. No entanto, ele também não está, por exemplo, a pensar, eu preciso de um salto na minha carreira neste momento, percebes? Então, também parou um bocadinho a pensar assim, não, agora não posso pôr em aventuras, não posso arriscar enquanto não conseguir conciliar bem esta situação. E depois não sei, acho que cada caso é um caso, no caso dos pais separados, como é que farão isso? Mas muitas das vezes penso que precisam de apoio. Eu penso que sim, portanto, no meu caso o Franco vai levar as miúdas de manhã, eu vou buscá-las à noite, mas se eu tivesse de fazer as duas coisas, estivesse sozinha, mesmo que fosse no espaço de uma semana, ia ser complicado. Acho que aí teria de fazer um bocadinho de outsourcing para conseguir, porque era impossível conseguir trabalhar assim e fazer, tipo, imagina 6 horas de trabalho por dia. Acho que era bastante complicado. É a minha visão, não sei. Sim, eu acho que não é à toa que se diz que it takes a village, não é? Para educar as crianças. E também, se formos ver, para não fazeres outsourcing nenhum, também não tinhas as miúdas na escola, não é? Pois, exato. Mas aí isso era impossível para mim. Não pude, óbvio. O espírito independente está cá. Exato. Não é qualquer tipo de crítica, atenção, porque... Pronto. Não, porque eu acho que exato, e quem quer ficar em casa a tomar conta das crianças, eu até acho bastante louvável, não sei como é que consegue. Eu, por exemplo, quando tive licença de maternidade já estava, eu preciso de conversa de adulto, já estava a dizer, está na hora de voltar a trabalhar. Sim, nós há umas semanas fizemos um episódio sobre educadores de infância e as duas dizíamos, bem, que profissão... Eu não era capaz. Eu não era capaz. Às vezes chego à creche e está tudo a gritar e pergunto-lhes, como é que vocês aguentam? Por isso é que a maioria delas são novas e não têm filhos, porque imagina o que era, ainda chegas a casa, tens que aturar, percebes, o dia todo com a gritaria. Mas tem muita paciência, ainda bem, não é? A gente também só quer educadoras com paciência e com jeitinho. Temos educadoras e mas eu era incapaz. Educadores. Exato. A Gabi teve educadores e agora tem um professor. Que acho o máximo. Muito bem, a Alice também tem um educador. Isso foi um tema também que aqui falámos há mesmo pouco tempo. Mas isso é que eu estava a dizer, educadores. É verdade, não tens razão. Ela é professor, mas porque ela está tipo uma espécie de reception, que é tipo ano zero. E é o único professor daquele ano. E nós fomos a uma reunião e eu fiquei tão contente por ela ter um homem como professor, porque achei mesmo que ele era super querido, falava com imenso carinho. E eu pensei, isto não é, pronto, as mulheres também fazem isso, não é? Eu fiquei mais descansada, sabes? Ela fica habituada também a um ambiente multicultural e multigender. Então, tipo, não tem que ser sempre a enfermeira mulher ou a professora mulher e o homem bombeiro e essas coisas todas. Portanto, ficam habituadas a essa diversidade, que eu acho ótimo, desde pequenas. Olha, pegando nesse tema, quais são aquelas mensagens ou aqueles princípios que tu tentas incutir-lhes às tuas filhas, tendo em conta, não é? Tendo em conta a tua experiência, tendo em conta aquilo que tu idealizas como vida e como forma de vivência também em sociedade? Assim, como assim, vá? Elas são muito pequeninas para passar a mensagem, mas explica lá melhor. Não, porque tu dizes que foste marcada, não é? Pelo facto de o teu ambiente familiar levou-te a tu lutares desde sempre por independência. E é uma das coisas que te marcou, não é? Sim. Que tu achas que queres também, que marca... Eu gostava que elas fossem como eu. O Franco não me ouça. Não, mas porque pronto, não me lembro, talvez as minhas memórias venham 4, 5 anos, portanto a idade da minha mãe mais velha agora, mas a minha mãe sempre foi muito sempre a dizer, tu tens a tua independência, tem o teu canudo, nunca dependas de um homem. Ela sempre passou. A minha irmã acho que não entrou tanto como a mim, não sei. Teve a ver com feitios. Mas eu ainda não me preocupo muito com isso, não sei explicar. Eu neste momento quero que elas sejam felizes. Se tu perguntas assim, qual é a coisa que tu mais queres para as tuas filhas? Quer que elas sejam felizes, claro que quer que elas sejam independentes, que sejam despachadas, que façam as suas coisas, procurem, que lutem pelo bem-estar de vida delas. Mas
Mas neste momento, quando que a minha mãe, a grande preocupação que eu sempre pensava em ser independente, porque se calhar era o que nela a fazia sentir mais, sei lá, não sei se presa é a palavra certa, mas que se calhar que causava o seu transtorno. Eu, para mim, neste momento, ainda não me preocupo muito com o futuro nesta fase. Para mim, eu assim, pá, só quero que elas sejam felizes, que brinquem, que se divirtam. Não, ainda não estou muito preocupada, mas claro que sim, quero que sejam, que estudem. Mas eu acho piada porque quando falo com o Frank sobre o futuro delas, a gente vez em quando pensa assim falar, e ele diz assim, tu queres que elas sejam felizes, mas tu não ficavas contente se elas só tirassem o ensino secundário. E eu digo assim, claro que não, até onde é que elas vão com o ensino secundário? Elas vão ter que tirar um curso superior, ou quanto muito um curso técnico, para que elas, nem todos precisam ser engenheiros ou doutores, para as fazer mais feliz, digo-lhe eu. E ele diz assim, então, mas se elas quiserem ser cozinheiras, muito bem, podem tirar um curso de chefe, não é? Portanto, especializarem-se em tudo aquilo que elas quiserem ser para serem especializadas. Ele ri-se e eu assim, acredita, Frank, isto vai-lhes trazer a felicidade. E depois ele olha assim para mim de lá, eu assim, mas não dizias que queria... E se elas fossem felizes sem fazer nada? Fazer nada também não pode ser, não é? Ou seja, eu falo disto com o Frank, mas com elas ainda não comecei a passar essas mensagens. Mas ele diz-me assim, torce o nariz para mim. Eu assim, podem ser o que quiserem, mas têm que ser especializadas no que for. Não era o Ford que dizia, o carro pode ser da cor que quiserem desde que seja preto. É mais ou menos isso, tá? É óbvio, por exemplo, naquilo que eu conseguir poder ajudar para o futuro delas, hei de estar aqui, mas gostava que elas fossem... Elas já são umas despachadas e mega independentes. Já, eu acho que também as mulheres gostam muito de ser assim, não é? Tipo, já vejo nelas para tomarem banho e querem tomar banho sozinhas, até a minha de 1 ano e meio já não quero que eu lhe lave a cabeça. Portanto, eu pensei, bem, se isto continuar assim, a gostarem de fazer sozinhas, vai correr bem. Tu achas que seria diferente se uma ou as duas fossem rapazes? Acho que não. Por acaso eu disse que as raparigas são mais independentes. Olha, acho que sim, não sei. Olha, não sei responder, porque eu vejo pelo meu sobrinho, que é o único rapaz que eu tenho mais proximidade e que tenho vindo a ver a crescer. Se lhe fizerem as coisas, eu prefiro. A Gabi sempre foi, eu quero fazer e chatear-se comigo. Eu dizia assim, a mamãe ajuda, e ela não. Eu ajuda, dizia-me ela. Já o meu sobrinho Hugo é mais, se disser que a tia ajuda, ele está bem. E gosta. E por aquilo que eu tenho visto, sem querer estereotipar, isto parece um bocado mau, não é? Eu penso que depois as coisas têm de mudar. Mas talvez, não sei. Se eu se calhar tivesse um filho rapaz, eu se calhar podia ter um bocadinho mais de opinião sobre isso. Não, mas eu pergunto, achas que as mensagens... Se tivesse um filho rapaz, achas que as mensagens que quererias passar seriam diferentes? Ai, não, independente também. Podem ser os tais príncipes encantados que compram os presentes bonitos às mulheres, mas que depois que as despacham se não precisarem delas, não é? Tudo independente. Oh, vida. Já perceberam o meu mote, não é? Independência acima de tudo. A independência acima de tudo. Acho que é super importante. Especialmente agora, sabes? Vejo a geração dos meus pais, dos meus avós, dos nossos pais, dos nossos avós. E não queria que as gerações seguintes que fossem independentemente daquilo que decidam fazer, mas que sejam sempre independentes, que se façam à vida e que não estejam à espera que alguém lhe faça as coisas por elas. Isso acho super importante. Ai, olha, eu estou aqui a suspirar porque estou a adorar a conversa. Logo no início tinhas dito que o teu mindset tinha mudado. Sim. Neste momento era este mindset. E a minha pergunta é, tu imaginas-te daqui a, 15 anos, quando as tuas filhas forem estudar para fora ou daqui a 10 anos, quando elas forem independentes e tu tiveres outra disponibilidade? Olha, não sei. Como eu te disse também no início, tudo na minha vida foi surgindo muito, muito naturalmente e, portanto, as decisões foram sendo tomadas conforme
as situações, não é? Portanto, ok, agora vou para aqui, quais são as várias opções que eu tenho, vou lutar por isto, agora vou-me deixar ficar. Não sei, daqui a 10 anos, possivelmente, quando elas já não quiserem a mãe ao pé. Não sei muito bem, se calhar nessa altura irei pensar, se calhar mudar de área, fazer uma coisa totalmente diferente, deixar o país, penso que não, porque as coisas já, elas a estudarem cá dificilmente me vejo a sair daqui. Mas possivelmente sou capaz de mudar novamente, não sei, uma área diferente, começar uma carreira, recomeçar, ou não, porque se calhar também já não apetece ter essa energia, dedicar essa energia com aquela idade. Olha, trabalhar para a minha reforma, para não ter que trabalhar, também pode ser. Mas não sei, porque tudo depois tem a ver com, por exemplo, ou mudar ou emigrarmos, portanto, houve também sempre a hipótese que o Frank tinha de mudar para a Califórnia, portanto, não sei se daqui a alguns anos isso fará sentido, não sei, vou vendo por onde a vida me leva, ou melhor, vou vendo por onde eu vou levando a minha vida em conjunto com a minha família e depois vamos tomando as decisões naturalmente à medida que vão aparecendo, mas não me imagino... Não me imagino assim a trabalhar horas loucas novamente como fazia antigamente. Isso não, isso já está posto de parte. Talvez uma mudança de carreira. Estavas a falar de carreira e de mudança de carreira e tudo mais, e eu ando a adiar fazer essa introspecção. Houve uma mudança com o nascimento da Clara, houve uma mudança, comecei a trabalhar por conta própria, do meu próprio projeto, e essa independência, essa liberdade são extremamente valiosas, mas back of mind está sempre essa questão de ok, what next? O que é que vem a seguir? E portanto, você estavas a falar e eu estava já a imaginar o meu gráficozinho, depois eu sou um bocado geek com estas coisas, o meu gráficozinho, e agora daqui a 10 anos onde é que eu vou estar? Mas pronto. Mas ficas preocupada? Eu, por exemplo, eu não fico muito ansiosa de pensar onde é que eu vou estar daqui a 2, de seguir 5 anos. Vou vendo, as coisas vão surgir naturalmente e depois vou direcionando. Não fico ansiosa com... Será que tenho que estar a fazer qualquer coisa para daqui a não sei quanto tempo? Se calhar é de estar um dia, não sei. Não ansiedade de tenho de estar a fazer alguma coisa para chegar até ali, ok? Mas gosto de ter o objetivo a médio prazo de, ok, agora colocar-me desafios e ver quanto tempo é que os consigo alcançar ou se consigo alcançar em determinado tempo. Por exemplo, quando comecei esta aventura a solo eu disse, ok, dou-me 3 anos, porque no meu imaginário, no meu ideal, sempre esteve este trabalhar por conta própria, ter a minha própria agência, ter a minha consultora. E, portanto, esta é a altura em que eu tenho mais liberdade, tenho mais energia para experimentar, para ver se é isto que eu quero fazer, se gosto, se não gosto. E não cheguei ao final de 2 anos e falta 1 ano e agora começo já a pensar, não é? Porque é o 3º ano e é um ano de decisão, por isso, que é continuo, dou-lhe um boost ou não. Mas esses 3 anos foste tu que puseste, não é? Tipo, no teu mindset... Para fazer uma reavaliação. Sim, porque é o período de tempo que eu considerei que faria sentido para interromper carreira corporativa e ainda regressar sem ser considerada demasiado velha. Sim. Sim, exato. Tipo, então o que é que andou a fazer estes anos todos? Exato. E sem sentir que perdeste, exato. Na realidade eu não sou tão, como é que eu ia dizer... Podes usar organizada, a palavra que estás a pensar. Não sei, organizada. Isso é uma grande organização, pensas assim, tipo, faz um plano e pensas daqui a 3 anos, de vez em quando fazemos uma reavaliação de se estamos bem, se não estamos bem, qual é o próximo projeto, mesmo que não seja na área profissional, portanto, o que é que vamos fazer a seguir, onde é que vamos investir, onde é que vamos... Portanto, não sou tão organizada, acho que é a palavra certa, não é? Tipo, por assim, tipo, ok, cheguei aos 3 anos, deixa-me olhar para trás... e fazer a avaliação e continua ou não. Mas acho espetacular, acho isso ótimo. Nós aqui temos essas duas vertentes. Pode chamar também. Temos aqui as duas vertentes. Há a vertente planificadora, que é ali a senhora dona Eliana, e depois há a vertente que é? Que sou eu, que é olha que engraçado. Agora é que eu vejo a posteriori.
Falamos muitas vezes nisso, que eu descubro as coisas depois de ter estado a fazer as minhas morning pages durante 3 meses a falar no assunto, depois aí é que junto o Tico e o Teco, e a Eli, na primeira semana de janeiro, já tem o plano do ano feito, porque senão fica ansiosa. Mas sabes que eu acho que esse equilíbrio é bom, é? Porque sim. Exato, também não vale a pena sermos tão organizados e planear a nossa vida, porque há sempre algumas coisas. É bom também sabermos viver em adversidade. Se parece uma coisa, e agora o que é que vamos fazer? Eu acho que as duas combinam bem, portanto, e se calhar tem funcionado. As duas vertentes combinam bem, se calhar por isso vocês as duas trabalhem também, não é? A desorganização da Billy mais a organização. Não, atenção. Isto é um bocado, não é desorganização. Não, porque eu acho que a Billy é muito mais organizada que eu, é planificação. Planificação, assim. exatamente. É paradoxal, porque eu sou muito organizada. E planifico a curto prazo. QB, exato. Mas não consigo ter aqueles planos quinquenais que tem a Eli, por exemplo. Eli. Não consigo. Se calhar a Eli tem isso graças à sua experiência profissional também, não é? Incutiu na tua vida. A Procter deixou-me alguns defeitos profissionais, entre os quais ter um master plan para a 5 e a 10 anos. Portanto, sim, são defeitos profissionais, admito. Tanto, tal como fazer um OGSM todos os anos, que é Objectives, Goals, Strategy and Measurements. Portanto, eu faço isso assim no início do ano e no final do ano para ver como é que vais rever para ver se... acho espetacular. Eu não sou capaz de fazer a parte boa, pessoais. Okay. Sim. Eu misturo, ok? Eu faço tanto a nível profissional como a nível pessoal. E depois a parte boa é eu consigo ter um lado sonhador que não se frustra. Portanto, posso chegar a meio do ano ou ao final do ano e ver que não concretizei uma série de coisas, mas isso não te desmotiva, não é? Exatamente. Okay? Voltas a pôr no ano a seguir, tipo, ainda lá está. Ou digo, olha, se calhar já não faz sentido. Não fazia sentido, porque depois também descobres isso, não é? Porque se não era importante ou se não era algo que desse, que realmente tivesse de acontecer, bem, não puseste a energia por alguma coisa, porque, não é? Supostamente, exato, não era suposto acontecer. Sim. Exato. Agradecemos à Sónia ter adicionado e respondido às nossas questões durante a última hora e dizer que foi um prazer. Foi um mega prazer. Obrigada, eu. O prazer foi meu, adorei esta hora. E pronto, beijinhos. Convidamos também os nossos ouvintes, se quiserem fazer perguntas ou comentários, já sabem. Nós adoramos os comentários, os lençóis e as partilhas e essas coisas todas. Se quiserem fazer perguntas à Sónia, pois façam através do Querida Anitta ou do Facebook e nós transmitiremos. Sónia, foi um prazer falar contigo. Para mim é sempre um prazer falar contigo. Portanto, não é desta vez que é novidade. E espero que este prazer que foi para nós também seja para quem nos vai ouvir, porque é giro ouvir a tua opinião diferente, ainda por cima transmitida sempre com uma leveza e uma tranquilidade que deixou as pessoas descansadas, ou pelo menos a mim deixou-me descansada. Obrigada eu pelo convite, gostei muito de estar, adorei falar com vocês. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas inspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou no facebook.com/Anitta no Trabalho. Muito obrigada e até breve! Até breve!